Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 11. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra virão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Amém, queridos? Nós olhamos aqui, nessa passagem tão maravilhosa, Deus acenando através do seu servo Moisés, que ele haveria de cuidar do seu povo. A única exigência que Deus fez e que Deus continua ainda a fazer, está na nossa obediência. E através da obediência é que a gente demonstra o valor que nós damos à pessoa a quem nós obedecemos. Você pode obedecer a Deus por temor, você pode obedecer a Deus também por amor. E quando a gente obedece por amor, e se obedecemos com amor e temor, é uma obediência que se completa, é uma obediência total. A gente percebe Deus se agradando da maneira como nós estamos nos relacionando com Ele, e da maneira como nós estamos vivendo. O Senhor, Ele está sempre atento. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Os olhos de Deus estão em todo lugar. No segundo livro das Crônicas, há uma outra parte da palavra de Deus que fala sobre os olhos de Deus e diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, a procurar por aqueles cujo coração é totalmente dele. Olha que coisa linda a gente perceber um Deus que procura por pessoas que tenham um comportamento, e comportamento também é reflexo de pensamento, que coadunam com os pensamentos de Deus. Pessoas que têm um comportamento segundo o propósito do Senhor. Nesse texto nós vemos uma situação muito interessante. O povo de Deus estava ainda caminhando pelo deserto, já tomando posse da terra prometida. Era uma situação de muita instabilidade, em que tudo praticamente era sonho. E nós às vezes estamos vivendo momentos assim na nossa vida. Mas os irmãos vão de convir que nessa fase em que tudo na nossa vida se constitui de sonhos e de projetos, existe também muita insegurança. A insegurança era o sentimento que estava tomando o coração do povo de Deus. As pessoas não sabiam para onde iam, como realmente viveriam. Elas estavam se firmando nas promessas que o Senhor tinha feito. Isso não é ruim para nós, irmãos. Quando a insegurança brota no nosso coração, baseada numa realidade da nossa vida, existe uma outra realidade que nós conhecemos que pode suprir, e pode acabar com essa insegurança, suprir todas as nossas necessidades, que muitas vezes vem causando medo, vem causando ansiedade, vem causando algum tipo de sofrimento. E essa outra realidade é a presença de um Deus fiel, de um Deus amoroso, protetor, provedor, e de um Deus também sustentador, e que nos sustenta segundo a sua ação poderosa em nossas vidas, provocando uma santificação no nosso espírito, ou seja, no nosso jeito de viver, de nos relacionar com Ele. A nossa relação com Deus se dá no campo espiritual. Quando nós nos encontramos em situações assim, nós adultos sabemos que
o medo às vezes faz parte do rol de sentimentos que nós sentimos. Insegurança também às vezes toma conta do nosso coração. E isso às vezes acontece em alguns campos da nossa vida. É uma realidade que a insegurança nos atinge pelo menos em 3 campos. O primeiro deles é o campo social. No campo social a gente encontra a insegurança jurídica, que é algo que está em voga no momento que nós estamos vivendo na nossa nação. Às vezes nós vivemos tempo a nível social de insegurança política. Muitas pessoas não sabem quais são os rumos que a nossa nação vai tomar. Às vezes nós passamos por uma insegurança econômica também, e até mesmo a nível pessoal, particular, uma insegurança profissional. Há pessoas que estão passando por um momento difícil em seus ambientes de trabalho, com risco, por exemplo, de perderem seus empregos. Nós sabemos como é triste para um chefe de família, por exemplo, passar por uma situação assim. São muitos fatores que estão envolvidos. Há índices estatísticos que mostram e que comprovam que os casamentos que estão sendo desfeitos, em sua maioria, têm por motivação a crise econômica e a crise financeira. Mas há um outro tipo de insegurança, que muitas vezes nos afeta muito mais intimamente, nos afeta até mesmo de uma forma mais pesada, que é a insegurança sentimental e, em terceiro, a insegurança espiritual. A insegurança sentimental no âmbito familiar, quando você planeja construir a sua vida dentro de uma família, e esse é um plano de Deus para nós, e há que se pensar que todos os planos de Deus para nós são os melhores que nós podemos ter. Então, se família é um projeto de Deus, é porque família é bom para nós. Então, quando a gente se aplica a este projeto do Senhor, se apropria dele e constrói uma família, até mesmo sob a orientação de Deus, e a gente quer viver ali um porto seguro. Mas é terrível, por exemplo, quando um dos cônjuges percebe uma insatisfação no coração do outro, ou percebe alguma oscilação de sentimentos ou de pensamentos no coração do outro. Isso gera uma insegurança sentimental. E essa insegurança às vezes traz um ambiente péssimo. Às vezes atinge não só a pessoa que se sente insegura, mas ela corrompe todo o processo de relacionamento familiar, atinge os filhos às vezes. É como se você estivesse vendo todos os seus sonhos indo por água abaixo. O terceiro tipo de insegurança que eu falei, que é a insegurança espiritual. Essa insegurança ela se dá no nível do relacionamento entre nós e o nosso Deus. E ela também acontece no nosso relacionamento com as hostes espirituais. Nesse momento nós não podemos negar que existe uma batalha espiritual, uma guerra, uma luta com a qual nós temos que lidar todos os dias. Nós, além de termos que enfrentar o nosso próprio eu, nós ainda temos que lidar com as artimanhas do maligno, aquele que realmente quer tirar de nós a alegria. Ou seja, são verdadeiros ladrões de alegria com os quais nós temos que lidar todos os dias. Alguns vêm de dentro de nós, outros vêm de uma maneira externa. Mas nós precisamos ter visão espiritual. Por isso que esse campo da insegurança, eu denoto como o campo da insegurança espiritual, porque é a nossa visão espiritual, a nossa capacidade de enxergar o que está acontecendo no reino espiritual, que vai fazer com que a gente tenha capacidade de lutar contra tudo isso e de vencer. A Bíblia nos mostra algumas experiências. Eu cito Davi. Davi foi um homem de guerra, mas foi também um homem de Deus. Foi um homem de lutas, mas foi também um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. E a teologia mostra que o Salmo 91, embora não apareça explicitamente que tenha sido Davi o escritor, mas todos os indícios nos mostram que foi Davi, até mesmo pela sua experiência de vida. E esta semana eu estava visitando a minha avó, e levando a Bíblia, e aquela visita de neto, mas também visita de pastor. Minha avó falou assim: olha, é a primeira vez na minha vida que eu estou internada. Aos 87 anos de idade, quase 88. E eu, com alguns textos da palavra em mente, para falar com a minha avó, mas pela autoridade espiritual que ela exerce sobre a minha vida, então eu falei assim: vó, cita um texto que está no seu coração. E a minha avó citou o Salmo 91, começando a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio. Normalmente, irmãos, nos leitos hospitalares existe um sentimento de insegurança muito grande.
E aquilo que a pessoa que vai visitar precisa passar para os enfermos é segurança. E eu vi que a minha avó estava ali muito segura no Deus em quem ela confiava, na palavra que a alimentava. Se nós compartilharmos nesse momento, quando pensamos sobre insegurança espiritual, nesse mesmo Salmo 91, a experiência de Davi, até mesmo por ter sido um homem de guerra, e ele não só teve que lidar com a insegurança quando estava em guerra, mas teve que lidar com insegurança, por exemplo, quando o seu sogro Saul estava querendo assassiná-lo. Aquela insegurança, por exemplo, quando você tem um direcionamento de Deus. Davi já tinha sido ungido para ser rei de Israel, e de repente, querendo fazer a vontade de Deus, ele se viu ameaçado na sua própria vida. Quando Saul percebeu que ele era o ungido de Deus para ser seu sucessor. Então a gente percebe que diversas situações que trazem insegurança para a nossa vida, quando a gente tem um relacionamento com Deus firme, íntimo, como era o relacionamento de Davi, a gente percebe que o Espírito Santo nos trata de uma forma muito especial. No Salmo 91, no versículo 3, depois de dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele disse: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você se encontrará seguro, encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste, nem a doença, nem a enfermidade que se move sorrateiramente nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No versículo 11 ele diz: porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito. O que é isso, irmão? Senão a luta espiritual que nós enfrentamos, na qual Deus lança a mão dos anjos, que são seres espirituais, ministradores, ou seja, servos, que estão a nosso serviço, debaixo da ordem de Deus, é claro. Então ele tem aquela experiência de que nos momentos em que ele se via em angústia, em medo, sofrimento, ansiedade, poderíamos pensar aqui, insegurança espiritual, Davi percebia a presença dos anjos de Deus ao seu redor. Ele diz: porque aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, e com as suas mãos ele o segurará, para que você não tropece em pedra alguma. Percebam aqui, irmãos, a presciência de Deus, quando ele considera a nossa capacidade de tropeçar, mesmo quando estamos no caminho que ele traçou para nós caminharmos. Uma das coisas que provoca segurança em nós e que nos permite combater a insegurança é essa certeza e essa confiança que nós temos no Deus que nos conhece. O próprio Davi, quem falou: Senhor, tu me sondas e me conheces, estava falando de quem ele conhecia, ou seja, ele tinha intimidade com Deus. E é essa intimidade com Deus, irmãos, que nos faz descobrir segurança, até mesmo nas situações mais inseguras que uma pessoa pode enfrentar nessa vida aqui. Eu não sei se você está passando por um momento assim. Eu creio que há muitas pessoas aqui passando por um tempo de insegurança em sua vida. E seja a insegurança social, ou que seja a insegurança sentimental, ou até mesmo a insegurança espiritual. Agora você está diante de um Deus que promete caminhar com você, que promete te sustentar, te livrar dos laços do maligno, que promete te sustentar até mesmo te evitando que você venha tropeçar, mesmo andando nos caminhos que ele estabeleceu para você. Mas nesse texto que nós lemos de Deuteronômio 28, nós vemos algumas promessas de Deus, promessas de proteção, promessas de provisão e promessas de purificação. Eu creio que são os 3 campos da nossa vida nos quais nós precisamos ter mais cuidado. E aqui a gente aprende que, além do cuidado que nós podemos ter, irmãos, Deus também se oferece para cuidar dessas áreas da nossa vida. No versículo 7 ele diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho, e por 7 caminhos fugirão. Olha que maravilha. A palavra de Deus nos mostra uma experiência
de duas pessoas que viveram um momento assim: Eliseu e o seu ajudante, provavelmente Geazi, mas nós não temos certeza de quem se tratava o ajudante de Eliseu nessa passagem. Eu vou resumir para os irmãos essa passagem, porque quando eu vejo a promessa de Deus dizendo: olha, os seus inimigos virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles voltarão. Às vezes nós presenciamos circunstâncias na nossa vida em que o inimigo se levanta realmente. Ele se levanta às vezes dentro da nossa casa, ele se levanta às vezes no nosso ambiente de trabalho, ele se levanta na nossa vida cotidiana, com o objetivo de roubar a nossa paz, a nossa alegria, gerar insegurança no nosso coração. Houve um momento na vida do povo de Israel, e o profeta que estava atuando naquele tempo era o profeta Eliseu, e o rei da Síria vivia oprimindo a nação de Israel. E em algum momento ele começou a fazer estratégias contra o povo de Deus, e tudo aquilo que ele pensava como estratégia de guerra para destruir o povo de Deus, para oprimi-lo, Eliseu recebia como revelação. E é maravilhosa essa parte, quando a Bíblia narra que o profeta Eliseu tinha por revelação da parte de Deus tudo aquilo que o rei da Síria pensava fazer contra a sua nação. Porque isso nos inspira a buscarmos momentos e até ambientes nos quais a gente se sente mais próximos de Deus. São os ambientes onde a gente percebe, ou onde a gente recebe as maiores e mais importantes revelações do Senhor. Nós poderíamos dizer, em se tratando do povo de Deus, que aquela guerra que se travava entre a Síria e Israel era uma guerra espiritual também. Mas a gente via ali um homem que tinha intimidade com o Senhor, a quem Deus revelava as estratégias do inimigo. E tudo aquilo que o rei da Síria pensava fazer quando ele começava, o povo de Israel já tinha uma estratégia traçada, porque já sabia de antemão, e ele não conseguia êxito. E um dos seus conselheiros, acusados ali de serem traidores, falou assim: não somos nós que estamos te traindo, mas existe um homem de Deus lá em Israel, o nome dele é Eliseu. Ele recebe de Deus até mesmo aquilo que você planeja dentro do seu próprio quarto. Então o rei falou assim: descubram onde ele está e vamos lá capturá-lo. E descobriram que Eliseu estava numa cidade chamada Dotã. E ali no determinado dia, ao amanhecer, mais especificamente a casa onde Eliseu estava dormindo, amanheceu totalmente cercada de soldados, cavalos, carros de guerra, diz o texto. E o ajudante de Eliseu foi o primeiro a sair de manhã, e ele viu aquela situação e ele entrou em desespero. A primeira coisa que ele fez foi gritar: ah, meu Senhor! Ele sabia que tinha alguém com quem ele convivia, que tinha mais intimidade com Deus, que tinha uma autoridade espiritual que estava acima da dele. E normalmente nós lidamos com as nossas dificuldades, com os nossos enfrentamentos assim. É comum aos crentes humildes buscarem a ajuda dos outros, isso é fundamental. Ser humilde é algo fundamental na vida do cristão. Ele então busca a orientação de Eliseu. E ele ficou desesperado, aquilo gerou uma insegurança. E Eliseu, ao sair de casa, disse: fique tranquilo, não tenha medo, porque maior é o exército que está conosco do que o que está com eles. E em seguida, Eliseu fez uma oração de intercessão. Eliseu orou dizendo: Senhor, abre os olhos do teu servo, para que ele possa ver. Naquele momento, diz o texto, e o ajudante de Eliseu começou a ver ao redor deles, na retaguarda deles, um grande exército, com carros de fogo, ou seja, uma visão completamente espiritual que trazia segurança para aqueles homens naquele momento. Eu não sei qual é o tempo que você tem vivido, eu não sei em que categoria de insegurança talvez a sua vida hoje se enquadre, mas eu tenho certeza que insegurança faz parte da vida de todos nós. E aqui a palavra de Deus nos mostra um caminho, irmãos, para nós buscarmos e encontrarmos a segurança no Senhor. É termos os nossos olhos espirituais abertos e podermos enxergar que maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. É importante você crer que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, mas para você ter essa certeza, você também precisa estar certo de que você ama o Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra de todo o mal.
É maravilhoso a gente, nos momentos das nossas inseguranças, lermos Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é fundamental você ter certeza do seu amor por Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão chamados segundo o seu propósito. É fundamental você saber que a sua vida está sendo vivida segundo os propósitos do Senhor. Mas nós temos um Deus que nos prometeu proteção, mas nós temos também um Deus que nos prometeu provisão. Se nós olharmos, irmãos, Deuteronômio 28, agora no versículo 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Essa provisão, esse recurso que Deus oferece e que deixa disponível a nós, é algo que realmente nós podemos nos apropriar. Uma palavra que o meu avô sempre me dizia, meu avô já falecido, mas um grande servo do Senhor. Ele citava a palavra de Deus que dizia: eu nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós temos um Deus que nos provê, o Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. E se nós seguirmos a história, no mesmo livro, segundo livro dos Reis, capítulo 6, quando Deus permite que Eliseu e o seu servo tivessem aquela experiência de proteção, e fez com que os exércitos do inimigo voltassem em retirada para a Síria, logo após, Deus permitiu que viesse um momento de seca, um momento muito difícil que aquele povo estava passando. Meus irmãos seguiram o capítulo 6, entrando no capítulo 7, passado alguns anos, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, voltou mais uma vez a perseguir a nação de Israel, e agora ele conseguiu cercar a cidade, conseguiu sitiá-la, e as pessoas começaram a ter fome. Acabou o alimento dentro da cidade. Se eles saíssem, eles haveriam de morrer nas mãos dos inimigos. E essa passagem nos mostra algo muito interessante, porque era comum naquele tempo que as pessoas leprosas ficassem fora da cidade, até mesmo por uma questão de vigilância sanitária. E aqueles leprosos, eles viviam das migalhas que sobravam, os alimentos que vinham de dentro da cidade. Então eles estavam ali na interface. O povo que estava lá dentro já não tinha mais com o que se alimentar, não dariam nada para eles se alimentarem. E quem estava fora, cercando a cidade, era o exército inimigo. E chegou o momento que eles pensaram: nós estamos para perecer de fome, não há mais o que comer. Se a gente entrar, lá dentro não tem, mas se a gente for até o acampamento do exército, a gente vai morrer. Mas eles foram tomados por uma coragem, no sentido de se dirigirem em direção ao exército inimigo. Mas Deus da provisão, preste atenção, irmãos. Às vezes nós estamos passando por algum momento de necessidade na nossa vida, não precisa ser uma necessidade material. Aliás, as necessidades que mais nos fazem sofrer são as necessidades da nossa alma, é aquele vazio existencial. Há muitas pessoas dando cabo da sua própria vida, com as suas despensas cheias, estão desmotivadas, não querem mais viver. As necessidades da alma são aquelas que mais prejudicam o ser humano, mas nós temos um Deus que promete nos prover em tudo na nossa vida. Aqueles 4 leprosos foram em direção ao exército inimigo e tinha acontecido algo que Deus, o Deus provedor, o Deus protetor, havia providenciado. No meio do exército da Síria, ouviu-se um barulho tremendo, e eles imaginaram que o rei de Israel tinha contratado exércitos de outros povos para virem socorrê-lo. E eles saíram em retirada, diz o texto da palavra de Deus. E quando eles saíram tão amedrontados, eles largaram tudo para trás. E aqueles 4 leprosos tiveram o dia de maior riqueza que eles poderiam ter nas suas vidas. E eles se alimentaram, se fartaram, e de repente eles pararam e pensaram: não é justo que a gente fique aqui, sabendo que os nossos irmãos estão lá dentro da cidade passando fome. E eles então voltaram até a cidade e narraram o que tinha acontecido. O rei então mandou que alguns fossem lá para ver o que tinha acontecido realmente, verificar, e depois toda a cidade saiu de uma forma, como uma avalanche, em direção ao arraial onde estava o exército da Síria. E ali então eles encontraram alimento, encontraram tudo aquilo que eles precisavam.
E a gente pensa, irmãos, às vezes, da forma como nós menos imaginamos, Deus vai fazer uma obra de provisão na nossa vida. Primeiro a gente vê o milagre acontecendo lá no exército da Síria, o exército inimigo, que fez com que eles saíssem em retirada. Segundo, Deus fez com que 4 pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade, fossem as primeiras a estarem diante da bênção da provisão. Terceiro, Deus fez com que aquelas pessoas se sensibilizassem com as outras, e não pagassem o mal pelo mal, por exemplo, nós podemos imaginar assim. E aí a gente percebe que, às vezes, as pessoas que nós menos imaginamos que estão tendo uma intimidade maior com Deus, que estão vivendo bem com Deus, apesar da sua vida física ou da sua vida material, são as pessoas que nos surpreendem. E olha que naquele tempo a lepra era considerada uma maldição. Pessoas leprosas eram consideradas malditas, amaldiçoadas por Deus. E de repente são justamente aquelas pessoas que se sensibilizam com os outros que estavam lá dentro da cidade, considerados abençoados. Isso nos mostra, irmãos, que a intimidade com Deus, ela está nos corações que às vezes nós menos imaginamos. E às vezes nós não estamos tão bem assim como nós pensamos. O Deus da proteção, o Deus da provisão, o Deus que nos surpreende, da forma como Ele faz, mas sobretudo o Deus que não deixa de fazer aquilo que é necessário ser feito. Se há algum tipo de insegurança no seu coração, creia no Deus protetor, o Jeová Magen. Se há algum tipo de necessidade hoje no seu coração, creia no Deus da provisão, o Jeová Jireh. Mas aqui nós estamos diante de um Deus que também promete nos purificar, ou seja, nos tornar santos diante dele, até mesmo para que o nosso relacionamento com ele possa continuar. E no versículo 9 de Deuteronômio 28, a palavra diz: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Sabe o que isso significa, irmãos? Todas essas 3 promessas de Deus, proteção, provisão e agora purificação ou santificação, para continuarmos em comunhão com Ele, debaixo das bênçãos dEle, elas são direcionadas para quem obedece ao Senhor. E a obediência ela está ligada a coração agradecido. A obediência está ligada a um coração que teme a Deus. A obediência está ligada a um coração que ama o Senhor. Na experiência que eu acabei de narrar, eu não contei um detalhe muito importante do texto. E quando o povo estava morrendo de fome, dentro dos muros da cidade, o rei cobrou do profeta Eliseu. O rei chegou a dizer: como que eu posso ter esperança em Deus, se esse problema está vindo de Deus? E Eliseu profeticamente disse: olha, essa situação ela vai acabar. E no momento em que Eliseu profetizou o encerramento daquela crise, daquela fase, houve um oficial do rei que zombou dele, houve um oficial do rei que escarneceu dele, disse: olha, ainda que as janelas do céu se abram, não há como isso acontecer. E veja, irmãos, eu estou tocando nesse assunto porque nós temos o Deus que é purificador. Aquele homem, aquele oficial do rei, ele estava tomando conta dos portões da cidade, justamente quando o povo descobriu e confirmou que os arraiais estavam cheios de provisão. E naquele momento em que a multidão saiu avançando em direção ao portão da saída da cidade, aquele homem foi pisoteado e ele faleceu. De uma certa forma a gente vê Deus tirando de meio do povo, do seu povo, o povo que tem o seu nome, o povo com quem Deus tem compromisso, tirando tudo aquilo que vem manifestar raízes de pecado.
É nessa hora que a gente está diante de um Deus que é amoroso, mas diante de um Deus que também manifesta a sua justiça. A Bíblia nos mostra, irmãos, que existem duas maneiras de acontecer o processo de santificação na vida de uma pessoa. Na vida de uma nação, por exemplo, na vida de uma família, na vida de uma igreja. A primeira e mais comum é quando a própria pessoa busca a santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, o seu Deus, também sou santo. E porque a lei do Senhor exige santidade de nós? Porque o Deus que é santo, irmãos, Ele precisa ver pelo menos desejo, inclinação à santidade na vida daqueles que querem se relacionar com Ele. Deus não se relaciona com o pecado. Ele até recebe de braços abertos o pecador. E você pode ter certeza que o amor de Deus, Ele é tão grande por você, que Ele não vai excluir você do seu relacionamento da maneira como você está. Mas uma vez que você entre no relacionamento com Deus, uma vez que você é abraçado por Deus, uma vez que você é acolhido por Deus, você precisa ser transformado. E esse processo de transformação se chama santificação. Em alguns casos, purificação. A primeira maneira e mais recorrente, mais comum é essa. Quando a própria pessoa busca a santificação para continuar se relacionando com Deus. O autor aos Hebreus diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém se relacionará com Deus. Mas há uma segunda maneira, irmãos, na qual o próprio Deus é quem resolve promover a santificação e a purificação na vida das pessoas que têm compromisso com Ele. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, amoroso, cuidador. Se coloque você como pai, no lugar de Deus quando nos vê como filhos. E se você tem um filho, está sofrendo de uma enfermidade, o que seria a nível material, a nível físico, algo que comprometeria a sua vida, na sua responsabilidade, no seu compromisso de pai, no seu amor de pai, você não vai fazer de tudo para purificar, para curar a enfermidade da vida do seu filho? Da mesma forma, Deus, para com os seus filhos, Ele nos dá um prazo, Ele nos dá um tempo. Ele fica muito mais feliz quando parte de nós, como filhos, buscarmos a santificação e a purificação, demonstrando amor, gratidão, compromisso. Mas não passa muito tempo e a promessa de Deus vai se cumprir na vida de quem ainda está preso em algum tipo de pecado, do qual precisa ser purificado. Em Filipenses 2, versículo 13, a palavra de Deus diz que é Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, quando orou por nós, lá em João capítulo 17, Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Ou seja, nós vemos também um Deus que nos santifica, que nos purifica. Nesse momento, a gente precisa fazer uma opção. Há um ditado muito real que diz assim: aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. E aqui nós vemos aplicar-se muito bem esse ditado, nas duas maneiras como alguém pode procurar a purificação e a santificação, ou receber a purificação e a santificação. Se você é filho de Deus, e a promessa da vida eterna nos céus está sobre sua vida, ou você vai buscar a santificação por amor, ou a intervenção de Deus, trazendo purificação à tua vida, vai purificar-te através da dor. A escolha é nossa. É maravilhoso, irmãos, nós temos um Deus que nos protege, temos um Deus que nos dá provisão, mas é fundamental para a nossa vida eterna termos um Deus que nos traz purificação e santificação. Amém? Que essa palavra se aplique em nossas vidas, que possam abrir os nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos tudo aquilo que é propósito de Deus
para nós enxergarmos tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes trazendo insegurança. Qual é a categoria da nossa insegurança? Não importa, Deus está disposto a agir em todas elas, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque temos um Deus que é fiel. Que Deus nos abençoe.